Muito bom. Então, eu sou empreendedora há 35 anos. Eu tenho ainda uma escola de dança de salão, se alguém gosta de dançar, de ser feliz, de se divertir. E desde 2015 eu vim para o mundo do desenvolvimento pessoal. Sou palestrante, sou escritora, sou treinadora corporativa, sou mãe de um filho neurodivergente, dou aula de dança e empresario a minha escola. Bastante coisa, né? Obviamente, eu tive que buscar gestão de tempo para dar conta de tudo isso. Cuidar da minha qualidade de vida, né? Porque aos 23 anos eu tive uma labirintite por estresse, e eu falei que nunca mais na vida eu queria passar por isso, né? Então, tudo isso me fez estudar gestão de tempo, né? Me especializar, e é isso que eu quero trazer hoje para vocês, né? A transformação que uma boa gestão de tempo traz na nossa vida, tanto na nossa saúde mental quanto nos nossos negócios. Então, nossa palestra hoje é Faça Mais, fazendo menos de cada vez. E a gente vai falar aqui sobre equilibrar vários pratinhos, querer dar conta de tudo ao mesmo tempo, né? Quem de vocês se sente assim? Levanta a mão para mim. Isso. Quem se sente assim, se orgulha disso? Ah, eu sou multitarefas. Seja verdadeiro, que tem bastante gente por aí que fala, eu sou multitarefas, eu dou conta de fazer tudo. Eu estava falando sobre o tema da minha palestra ontem com a minha irmã, mas mulher dá conta mesmo, né? Sinto dizer que não, né? Se você se sente assim, você está acabando com a sua saúde e a saúde do seu cérebro. E é pior, você pode estar, né, acabando com o seu cérebro e talvez também até com o seu negócio. Porque ser multitarefas significa produzir menos. Tá? Eu sou uma pessoa que eu preciso realmente entender e acreditar naquilo que está sendo falado para mudar. Né? Não ouvir qualquer coisa e sair mudando. Então, o que eu busco trazer hoje é realmente uma conscientização, uma percepção de que aquilo mesmo faz mal. Né? Então, trazer alguns dados científicos, mas, acima de tudo, trazer esse pensar para que você entenda, nossa, realmente eu não devo ser multitarefas. Tá? Então, primeiro, somente 2% dos cérebros humanos conseguem fazer duas coisas exatamente ao mesmo tempo. Tá? Então, naquele milissegundo, somente 2% dos cérebros conseguem fazer isso. E talvez não sejam vocês, né? Talvez o Einstein conseguisse, ou talvez não. Então, isso é tudo uma ilusão de produtividade. O que está acontecendo é que você está revezando de uma tarefa para outra, né? É um liga-desliga, vamos pensar num interruptor, é um liga-desliga, né? Onde você está fazendo esse revezamento de tarefas. Então, isso vai levar ao quê? A muito maior gasto de energia, perda de eficiência. Na hora que você está fazendo uma coisa ou outra, na hora que você desfoca de uma coisa para fazer outra, isso vai te tirar a eficiência. Redução de velocidade. Pois é, você acha que você multitarefa, está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, estou sendo mais rápida. Não. Você está perdendo velocidade nesse liga e desliga. Mais erros. O que significa se eu acabo errando por uma falta de atenção? Refação. Na hora que eu vou rever qualquer coisa, eu vou gastar mais tempo. Eu sou uma pessoa, ainda, apesar até de buscar muito mudar isso, eu sou uma pessoa bastante ansiosa. Então, às vezes, você pega o celular e aí você vai clicar num botão e clica no botão errado. Né? Sei lá, câmera e YouTube, que os dois são vermelhinhos. Aí você vai lá no YouTube e clica na câmera. Você tem o tempo de abrir a câmera, fechar a câmera e abrir o YouTube. Então, mas isso leva segundos. Tá, mas faz isso 4, 5 vezes por dia. Faz isso 150 vezes por mês. Né? Então, o que a gente faz? O que eu fiz? Botei o botãozinho da câmera aqui, a minha tela, o botãozinho do YouTube aqui. Né? E aí vai a questão de limpa a sua tela inicial do celular. Põe só o que é principal. Coloque as coisas nas pastinhas.
As pequenas ações fazem muita diferença para que você não faça essa questão de perder, né? De perder tempo com pequenos erros. Tudo isso gerando aqui uma perda de produtividade, certo? E aqui isso é muito interessante. Um custo cognitivo. Vocês concordam comigo que dá prazer fazer coisas que são mais fáceis e que quando a gente realiza, quando a gente termina e fala, terminei isso, uau, né? Consegui terminar mais isso, consegui terminar mais essa coisa, fiz isso, fiz aquilo. Então, essas pequenas tarefas, elas dão prazer mais rapidamente, porque você conclui tarefas. E às vezes você passa aqui o dia inteiro, né, fazendo um monte de coisas, com uma descarga de dopamina de uau, como eu realizei, né? Porque o teu cérebro busca isso. Isso é uma coisa muito importante. Tenha essa percepção que o teu cérebro ele te sabota muito. Ele não vai buscar aquilo que você mais precisa. Ele vai buscar aquilo que ele mais precisa. E o que ele precisa? Prazer imediato. Tá? Essa percepção, acreditar nisso, o teu cérebro quer prazer imediato. Tá? Então, ele vai buscar tarefas fáceis, ele vai buscar realização. Então, tem aquele dia que você fez um monte de coisa, termina o dia falando, nossa, como eu trabalhei, e aí você fala, esqueci de fazer aquele contrato, que seria a parte chata daquele dia. Tá? É onde a gente fala de você criar a técnica do ocupado ou produzindo. Você perceber se o que você estava fazendo era recebendo o prazer imediato pela realização do que você realmente precisava, recebendo o prazer imediato das pequenas coisas, ou realmente produzindo no sentido de conseguir levar você e a sua empresa a um próximo nível. E óbvio que aí a gente tem a pergunta principal. Você sabe qual é o próximo nível da sua empresa? Você tem a sua meta mensal, anual, para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos? Porque como é que eu vou levar minha meta para o próximo nível se eu não sei qual é o próximo nível? Então, essa importância da clareza, ela é fundamental para tudo que a gente fala sobre gestão de tempo. Porque aí sim, eu sei, eu vou poder priorizar. Então, o que acontece? Essa recompensa em dopamina acaba fazendo com que a gente faça esse monte de coisinhas ao invés de realmente fazer o que é principal. Só que também foi feito um estudo de ressonância magnética no cérebro que percebe o grau de cansaço e o grau de estresse, né, liberando cortisol, que uma pessoa que passa o dia em multitarefas tem. Então, a hora que eu tenho essa liberação de cortisol, isso vai valer como se fosse uma pessoa a noite toda sem dormir. Então, sabe aquele cansaço que a gente tem no final de um dia de trabalho? Né? Onde você fez um monte de coisa, mas parece que não foi para lugar nenhum e terminou o dia muito cansado? Isso pode ser um excesso de multitarefas. Tá? Entender que terminar o dia muito cansado pode ter muito mais a ver com fazer coisas demais e menos importantes do que realmente focar naquilo que realmente importa. Fica aqui um convite para vocês. Todo final de dia, para pensar. Eu fiz algo que levou a minha empresa a um próximo nível hoje. Tá? Então, não é se eu fiz muita coisa, se eu fiz o que eu tinha que fazer, mas eu fiz algo que levou a minha empresa a um próximo nível. Tá? Acho que essa pergunta ela é fundamental. E aqui a gente pode falar um pouquinho, né? Tentar exemplificar. Eu gosto muito de trazer exemplos visuais, porque isso deixa uma certa memória no nosso cérebro, né? Sobre como a gente fala nessa questão de fazer muitas coisas. Vamos pensar nessa estrada. Estou lá pegando uma retona, aquela estrada gostosa. Não estou com sono, né? Porque às vezes aquela retona dá um pouco de sono. Não, estou bom, estou feliz, estou indo para minha viagem de férias, né? Engato a quinta e só vou, né? Depois paro para tomar um café e vou de novo. Aquilo não cansa, porque você está lá
curtindo, ouvindo uma musiquinha, e sempre entendendo, tá, gente? Eu posso sim dirigir e ouvir uma música, isso não é ser multitarefas. Eu posso sim escovar o dente e ouvir um podcast, né? Eu posso sim dirigir e mandar mensagem no WhatsApp. Não, isso eu não posso. Então, às vezes o pessoal fala, isso é multitarefa, quer dizer que eu tenho que fazer uma coisa de cada vez? Não, não é isso, e a gente vai explicar um pouquinho. Então, todo mundo se sentiu aí na estradona gostosa, assim, né? Não está dormindo. Agora, é aqui. Trânsito. Primeiro, para. Primeiro, segundo, para. Né? Isso são multitarefas. Né? Fui para uma marcha, pensa assim, cada marcha é uma tarefa que você faz. Fui para uma marcha, parei, fui para a segunda, parei, né? Do rap, o cara da frente. Então, isso é o estresse que a gente tem na hora que a gente está pensando em muita coisa ao mesmo tempo. Eu preciso estar atento, tem um pedaço passando, a moto desse lado, a moto daquele lado, né? O carro da frente breca. Esse cérebro, ele está fazendo, né? Tá viajando entre estímulos. E aí ele, no final do dia, você está assim. E é isso que eu gostaria, né, de começar a falar com vocês, como ao final do dia não estar assim. E agora a gente vai falar de um conceito, é um conceito pouco conhecido. Eu mesmo não conheci ele quando eu comecei a estudar sobre a gestão do tempo, e a hora que eu entendi, principalmente que ele trouxe essa questão visual interessante, que é o espaço atencional. Quem já ouviu falar esse termo? É um termo que não é muito divulgado, mas eu gosto muito de parar para pensar nele quando eu estou produzindo. Tá? Então, vou ler aqui a definição: capacidade limitada que temos de manter informações ativas na mente. Então, limitada. Não dá para colocar muita coisa na mente ao mesmo tempo. Entendendo aqui, a gente está falando dessa memória de trabalho, tá? Não são as coisas que eu guardo durante o meu dia. Mas agora, quando vocês estão aqui, olhando para mim, vocês têm coisas, né? Vocês têm um espaço limitado na memória de vocês para que vocês consigam apreender esse conteúdo, né? No mínimo, vocês estão fazendo duas coisas: me ouvindo e pensando naquilo que vocês fazem no dia a dia de vocês, né? Então, a não ser que a palestra seja muito chata, aí vocês não estão me ouvindo, né? Mas, no mínimo, isso vocês já estão fazendo, ouvindo e se analisando. Né? E se eu falar aqui do barulho do ar-condicionado, talvez vocês não tenham prestado atenção, acabou de entrar uma terceira coisa no espaço atencional de vocês. Tá? Então, eu preciso de foco, né, para me focar no mínimo possível de coisas. Então, essa memória de trabalho é esse espaço que você usa naquele momento para tomada de decisão, para resolver problemas e para realizar tarefas. Limitado, né, ativo exatamente naquele momento. Eu gosto desse exemplo que ele fala de campo de visão da nossa mente. Então, pensa que você vai. Lembra quando podia outdoor, letreiros imensos, né? Então, pensa lá, você está naquela bagunça daquela cidade cheia de estímulos visuais. É exatamente isso que a gente tem que evitar na nossa mente: estímulos. Como é que eu fecho a porta do meu espaço quando, por exemplo, esse espaço é colaborativo? Mas eu preciso pensar nessa questão de reduzir estímulos. Eu falei aqui, na verdade, agora com algumas pessoas que têm duas sócias, né? A empresa são duas sócias. É importante que eu também converse, né, com os meus colaboradores, com os meus sócios, sobre quando eu preciso do meu espaço atencional. Né? Então, mesmo estando lá do lado, vamos marcar o horário para falar? Né? Talvez a gente não deva falar o tempo todo um com o outro para que a gente possa se concentrar. Então, é isso. Quando eu estou nesse campo de visão sobrecarregado, ou quando eu estou no meu campo de trabalho sobrecarregado, eu vou perder clareza, foco e produtividade. Tá?
Então, depois, se alguém quiser saber mais sobre isso, o espaço atencional é um conceito da psicologia cognitiva e da neurociência, é criado aí por esses dois estudiosos, John Sweller, que faz a teoria da carga cognitiva, e o Daniel Kahneman, estudos sobre atenção e o esforço mental. Mas eu queria trazer para vocês esse cara aí que eu gosto muito, George Miller. E ele tem esse número mágico, né? Que é o 7 mais ou menos 2. A gente vai falar um pouquinho sobre ele hoje. Então, onde ele fala que a mente humana consegue manter de 5 a 9 elementos, né? 7 mais ou menos 2, né? Nesse espaço atencional, ele chama esse elemento aí de unidades de informação, nessa memória de curto prazo ao mesmo tempo. Tá? Então, ele fala aqui que algumas pessoas conseguem pensar em 5 coisas. Então, lembra que não existe exatamente ao mesmo tempo, né? Mas dentro daquele momento eu consigo passear entre 5 coisas. Lembrando, o barulho do ar-condicionado, né? O e-mail, cada estímulo é uma coisa. Tá? Ou até pessoas que conseguem, né, talvez essas são as que se sintam um pouco mais multitarefas, que conseguem ter 9 coisas naquele espaço atencional. Mas será que isso é bom? Vamos brincar aqui um pouquinho nessa imagem. Tá? Vamos começar pelo abacaxi. O abacaxi, a gente vai pensar ele como a prioridade. E eu tive numa palestra mês passado, onde estava lá um Ironman, que é aquele pessoal que faz aquelas provas, né? E ele estava contando, ele falou muito sobre gestão de tempo, inclusive no processo de treinamento dele, e ele falou uma frase muito legal: prioridade é uma das palavras que não deveria ter plural. Né? Muita gente, não, porque eu tenho algumas prioridades. Mas pensando nessa história, né? Então, assim, Stella, mas você acha mesmo que só dá para ter uma prioridade? Não. Eu acho que dá para ter mais de uma, mas somente uma por grupo, por função. Então, eu tenho uma prioridade como mãe, eu tenho uma prioridade como empresária da dança, eu tenho uma prioridade hoje como gestora, né, como mentora de gestão de tempo. Tá. Mas tudo ao mesmo tempo? Não. Então, eu tenho os meus dias, tá? Por exemplo, terças e quintas, eu sou empresária da dança. Então, naquele dia, isso chama time blocking, ok? Vocês precisam dividir a vida de vocês em blocos, para que naquele bloco de tempo eu tenha aquela prioridade referente àquela função. E aí a gente, obviamente, já ouve empresárias que falam: hoje eu tenho 10% do meu tempo é minha vida pessoal. Eu acho muito pouco. Né? Isso precisa crescer. Obviamente, eu estou numa empresa num comecinho, a gente tem que dar muita energia, mas isso precisa crescer e eu preciso ter o bloqueio do meu tempo para que lá naquele momento eu possa cuidar da minha prioridade pessoal. Tá? Então, entendendo isso, na minha visão, eu posso ter mais de uma prioridade, mas nunca mais de uma prioridade dentro do mesmo segmento. Ficou claro isso? Bem, então, a prioridade é o abacaxi. O que o abacaxi é aqui em relação aos outros? Maior e difícil de descartar. Por quê? Normalmente a prioridade ela não é fácil. Ela ou é nova, ou ela é desafiadora. É literalmente um abacaxi. Mas é um abacaxi que vai fazer diferença na tua empresa. É um abacaxi que vai fazer diferença na tua vida financeira. É o abacaxi que vai fazer diferença na tua saúde. Então a gente precisa encarar esse abacaxi de frente. Agora fala, lembra do cérebro que gosta do prazer imediato? Esse cérebro vai querer descascar abacaxi, gente? É isso que a gente precisa entender. Se você deixar para o teu cérebro escolher o que ele vai querer, sabe o que ele vai querer? O que vocês acham dos outros 3? O limãozinho. O que é o limãozinho? O que é distração? Celular. Celular.
rede social, Netflix, TV, cafezinho lá na hora da empresa, deixo para depois, procrastinação. Ah, e a gente adora o limãozinho. Notificação. Às vezes, teu cérebro prefere responder e-mail do que descascar abacaxi. Porque a hora que responde e-mail, porque minha caixa de e-mail está totalmente vazia. Já aconteceu isso? Uau, que prazer, né? E aí tem o abacaxi tá lá, só descascado pela metade, né? Sem eu chegar onde eu quero chegar, ok? E aí eu tenho, sabe que depois que eu vi que foram as cores do farol, né? Vermelho, amarelo e verde, achei bem legal. O vermelho foi de propósito, urgência, vermelho, urgência. Não tenham uma vida de urgências. Esse foi o tema de uma outra palestra que eu dei. A gente precisa entender a diferença entre urgência e emergência. Você pode ter algumas emergências, mas o que hoje é urgente, provavelmente um dia foi importante e você procrastinou. Tá? Posso dizer que uma prioridade pode virar uma urgência? Com certeza, com certeza. E aí, o que acontece quando uma prioridade vira uma urgência? Ela é feita rápida, provavelmente não tão bem, né? Faço errado, tem que refazer, gasto tempo. A gente não quer gastar tempo. Tá? Apagar incêndio, exatamente. Então, eu falo que o distração e circunstância é enxugar gelo, e o vermelho, a urgência é apagar incêndio. Tá, circunstâncias. O que é circunstâncias? Pagar uma conta, conversar com um fornecedor, marcar uma reunião que não seja um novo cliente, tá? Então, tudo isso, estar aqui, inclusive, é uma circunstância. A hora que vocês estão aqui, vocês estão numa circunstância. Se na hora do network você fechar um negócio, aí virou prioridade. Mas circunstância também precisa ter tempo. Tá? Porque se você só ficar descascando abacaxi e não pagar a conta de luz, vai dar ruim. Então, como é que eu tenho que trabalhar o tempo para tudo isso? Estão claros esses conceitos? Ok? E aí, então, o espaço atencional, vamos colocar agora essa visão na nossa cabeça. O espaço atencional é limitado, certo? Então, o espaço atencional aqui é esse prato. Botei aqui o abacaxi. Vou sentar, vou falar aqui de mim. Eu estou gravando um curso aí de gestão do tempo. Então, vou sentar aqui para fazer a aula 5 e 6 do meu curso. Tá? Então, esse aqui é o abacaxi que eu tenho que descascar hoje. Certo? Mas daí começam a aparecer algumas coisas. Opa, estou com 4. Cabe ainda no meu espaço atencional? De 5 a 9? Cabe. Né? Eu estou aqui com urgência, né? com uma distraçãozinha, que pode ser uma notificação do WhatsApp, porque eu estou com o celular na minha cara. Porque se eu estou fazendo uma coisa importante, eu tenho que estar com o celular lá. Porque eu não posso deixar de atender cliente. Pode. Desde que você estipule para você e para o seu cliente quando que você atende. A minha escola de dança, se você liga para o número da escola, ela tem lá. Passamos a atender a partir das 16h30, porque na verdade nós funcionamos à noite. O cliente reclama por causa disso? Não. Ele tem a informação sobre isso. Eu já orientei uma mentorada minha sobre isso, que ela botou um recadinho no WhatsApp assim: atendemos em horas cheias, né, durante o período da manhã, ou seja, ela atende às 9, às 10, às 11, então 9h30 ela não atende telefone. Então, uma hora, né, uma vez por hora, ela responde o WhatsApp. Né? Então, ela criou para ela um sossego mental de saber que por 55 minutos ela consegue focar. 55, nós definimos para ela como um tempo de Pomodoro. Vocês não sabem o que é, depois a gente pode conversar. Tá? Mas aí o que acontece? Ixi, começou a acontecer coisa. Meu filho me chamou, né? Me ligaram e eu atendi.
E aí começa a aparecer mais coisa lá no meu espaço atencional. O que aconteceu com o abacaxi? Foi indo para o cantinho, né? E aí aparece mais coisa. E o abacaxi vai indo para o cantinho. Já aconteceu isso com vocês? Muitas vezes, né? E aí o abacaxi lá, coitadinho. Ih, saiu do prato, né? Dá para ver ele lá no cantinho, tristinho, tristinho. Caramba, a coisa estava começando, estava começando a fazer aquilo que você precisava para o teu negócio dar certo, né? E aí você deixa as distrações e as urgências acontecerem. A gente, quando eu falo, dá para viver uma vida sem urgência, isso é fato, isso é verdade. Desde que você entenda a diferença entre urgência e emergência, que só não vou conseguir explicar muito sobre isso hoje. Então, as urgências, elas atrapalham muito e parece que é aquela que a gente não tem como evitar. Distração, com organização, com consciência, é um pouco mais fácil de evitar. O circunstancial é o mais difícil, porque você tem que pagar a conta, você tem que fazer a reunião, né? Mas as urgências é alguma coisa que muita gente fala como, não tem como evitar isso, mas tem. Tá? E aí, fala comigo assim, ó. Aê, tá? Aê, aê. Quem sabe o que é aê? Quem lembra o que é aê? Aê, esteja atento e faça escolhas. Se você não estiver atento no seu dia a dia, você não vai conseguir fazer nada do que eu estou falando aqui. Se daqui sobrar uma dica legal para você, se você não estiver atento, você não vai conseguir fazer essas escolhas. Tá? Então, para pensar agora, a gente vai colocar aqui algumas coisas importantes, né, para você levar para casa. Tempo de foco. Tenha tempo de foco. Entenda que em algum momento do seu dia você vai ter que bloquear a sua agenda para um tempo de foco. E aí eu pergunto muito isso. Se um cliente ligasse para você agora e quisesse marcar uma reunião com você hoje à tarde, você conseguiria um horário para ele? Fala para mim, consegue? Ok. E se esse cliente for a sua empresa? Por que às vezes você não consegue um tempo para você a portas fechadas para trabalhar a sua empresa? E eu vou falar que um dos principais motivos é falta de propósito, é não saber o que você tem que fazer. Tá? Então, isso é muito importante. Talvez você não saiba qual é a sua prioridade no singular. Tá? Sem notificações. Eu tenho que desligar o celular, eu tenho que fechar a aba do e-mail. Não é só não ver, né? Não é, não, mas eu não vou abrir. Não, fecha aquilo. Tá? Quem conhece o Pomodoro, ou quem depois quiser conhecer, no Pomodoro, no computador, você consegue bloquear algumas abas. Então, se, por exemplo, eu boto lá que eu bloqueei YouTube, por exemplo, se eu for abrir, ele fala back to work. Ele manda você voltar para o trabalho, né? Então, você toma uma bronca do seu próprio computador. Adoro isso, né? Então, isso é muito importante. Até falando sobre isso, lá no meu celular eu tenho uma pastinha onde eu tenho um joguinho, eu só tenho um jogo no meu celular, e tá lá Netflix, e mais alguma coisa. Isso é bom, se eu não lembro é porque eu estou usando pouco. E tá, o nome da pasta é Só um Pouco. Tá? Então, isso me alerta. Cada vez que eu vou abrir aquilo, eu já vejo só um pouco. Isso funciona, gente. Tá? É você se lembrando, é o seu computador se lembrando disso. Ok? Sem interrupções. E muitas vezes, para isso, aqui tem muita crença, tem muita objeção. Mas o meu colaborador está sempre lá, eu preciso tirar dúvidas, né? Mas eu preciso atender telefone. Então, entenda, você precisa de colaboração de quem para não ter interrupções? Converse com o seu colaborador. Ó, porta fechada, não entra. Eu, na época da pandemia, eu tinha uma bandeirinha vermelha na frente do meu computador. Essa bandeirinha vermelha estava lá içada,
ninguém falava comigo. Né? Então, use métodos para não deixar as pessoas te interromperem, né, quando for preciso, tá? E peça para que eles resolvam os teus problemas nesse momento. E sem pensamentos. O pensamento ocupa muito do seu espaço atencional. Não, mas tem aqui que eu não vou pensar? Vai. Você vai pensar e botar imediatamente no papel. Papel mesmo. Porque celular você já viu, né? Você pegou no celular para escrever alguma coisa, já entrou nas distrações. Bloquinho de papel. Pensou, escreveu, tirou da mente. Mente não é armário. A mente não serve para guardar coisa. A mente serve para produzir. Então, pensou, papel. As atividades circunstanciais que a gente falou. Agrupem. Eu preciso parar para pagar uma conta? É todas as contas ao mesmo tempo. Eu preciso sair para responder para reuniões presenciais com o cliente, é tudo ao mesmo tempo. Isso é o time blocking. Agrupem as coisas, tá? Tempo determinado. Então, eu vou fazer uma atividade circunstancial, não é a que me leva ao próximo nível. Qual é o tempo que eu vou usar para fazer isso? Quanto tempo eu preciso? E aqui eu falo muito, quando nas mentorias, muito sobre perfil comportamental. Né? Existem perfis perfeccionistas. Esse perfil gasta mais tempo do que precisa, porque ele fica refazendo. Existe o perfil analista, que demora muito para começar, porque se ele na cabeça não tem o resultado final perfeito, ele nem começa. Existe o perfil comunicador, que dispersa muito, esse é o meu. Né? Então, eu sei que às vezes eu preciso de mais tempo do que a tarefa, que é o tempo meu de focar. Então, o autoconhecimento traz coisas fundamentais para a gestão de tempo, tá? E não deixe virar urgências, ponha prazo. Se tem prazo para terminar, não vira urgência. Álvaro, tem um pacotinho ali que é um. Isso! Vocês vão receber, na verdade, um brinquedinho, vai, né? Que é para vocês. Trazerem um pouco da sinestesia dessa palestra para vocês. Então, vocês vão receber um pratinho, né, do espaço atencional de vocês, estão recebendo um pratinho, e nesse pratinho tem um papelzinho falando qual é o seu abacaxi da vez. Tá? Então, vocês vão escrever qual é o seu abacaxi da vez e vão deixar em cima, não precisa ser agora não, pode levar para casa, tá? E vão levar e deixar lá em cima da sua mesa do escritório, nem vão achar engraçado isso, para você sempre estar olhando qual é o seu abacaxi da vez e para você saber se você está executando o seu abacaxi da vez, tá bom? Certo? Pessoal, como o tempo é curto, eu vou deixar todas as dúvidas para daqui a pouco, mas ó, eu tenho aqui um presente para vocês. Na verdade, eu tenho cinco presentes. Então, presta atenção aqui, 5 presentes, mais o livro que é sorteio depois. As 5 primeiras pessoas que me mandarem um WhatsApp vão ganhar comigo um diagnóstico de produtividade, tá? Então, vai ser um encontro online ou presencial, eu moro aqui perto, se vocês estiverem aqui, um encontro de 45 minutos, onde a gente vai identificar quais são as questões de produtividade de vocês. E todo mundo que me mandar o WhatsApp, eu vou sortear essa palestra na sua empresa, tá? Ah, Estela, mas eu sou sozinho. Ou eu e a sócia, traz, né? Faz. Ah, eu sou sozinho e já assisti a palestra. Pode recomendar para alguém, tá? Acho que a minha função no mundo é tentar trazer essa qualidade de tempo que eu vejo hoje em mim, tá? Para mais e mais pessoas. Tem aqui, então, meu celular, meu Instagram, o LinkedIn é mais corporativo, né? E uma coisa importante que eu sempre falo aqui no meu pitch, já vou abrir espaço, em vez de fazer o pitch, já vou fazer agora. Toda empresa, seja eu presa, seja uma empresa de 3 mil colaboradores, precisa de treinamentos. Tá? Eu sou facilitadora de team building, onde a gente fala não só sobre gestão de tempo, mas sobre comunicação, liderança, gestão de conflitos. Então, nunca se achem pequenos demais para passar
por desenvolvimento de soft skills. A gente vê que às vezes as empresas ficam muito focadas só em desenvolvimento técnico. Tá? Eu preciso desse desenvolvimento de soft skills para realmente, como empresário e para os meus colaboradores, trazer sucesso para a minha empresa. Não deixem de passar esses conceitos para os seus colaboradores. Eles precisam saber o que é o espaço atencional deles. Eles precisam saber como é que eles estão usando esse espaço atencional. E aí, para a gente deixar tudo até mais viável aqui, ó, trouxe o nosso espaço atencional, sobradinho, né? Tem aqui emergência, né? Uma distração. Aqui a gente vai pagar uma conta, reunião com o fornecedor e um abacaxizão para descascar. E está sobrando espaço, de repente, mais alguma coisinha que você queira botar aqui no seu espaço atencional. Tudo bem? Se alguém quiser uma frutinha depois, ela está à disposição. Já, o espaço atencional. Pode levar, você estava aprendendo uma faquinha. Tá? Eu vou sortear também um livro. Eu faço parte desse livro de liderança extraordinária, entro aqui com um texto sobre gestão de tempo também. Vou sortear, mas tem alguns livros também aqui para vender. Espero ter trazido não só informação, tá? Mas alguma possibilidade de transformação para vocês. Muito obrigada. Eu geralmente, antigamente eu fazia as tarefas por semana. Então eu ia lá, colocava, nessa semana tem que realizar isso. Mas vi que não funcionava. Às vezes eu procrastinava, falava, não, isso aqui não vou tomar conta agora, depois eu vejo e tal. Agora eu estou fazendo por dia. Então eu coloco algumas coisas lá que eu sei que eu vou executar, que como você falou, quando a gente executa dá aquela sensação de, nossa, como eu sou poderosa, né? Realizei. Você acha que essa questão de distribuição de tarefa funciona melhor para uma pessoa, para outra? Depende do perfil ou não? Como é que fica essa questão? Com certeza, também tem muito a ver com a questão do perfil comportamental, né? Então, eu falo, acho que teve uma coisa na produtividade, né, no meu estudo, que fez muita diferença, foi realmente a questão do autoconhecimento. Tá? Os perfis comportamentais agem de maneira muito diferente. Né? Um analista se dá bem com uma planilha semanal, um comunicador ou um executor, né, que seria no DISC o dominante e o influente, ele não consegue, você com certeza é uma dominante, ele não consegue trabalhar uma planilha tão grande. Então, existe o experimentar. Tá? A minha sugestão não é porque é média, né, entre 1 e 7, mas eu acho que funciona, que é fazer a cada 3 dias. Tá? Por quê? Porque a cada 3 dias você precisa deixar um bloco de absorção de urgências. Então, o que acontece? Primeiro, não existe agenda cheia, agenda onde a cada meia hora você ocupa uma coisa. Isso não existe. Existem imprevistos, existe o trânsito, existe o telefonema que demorou demais. A pior coisa é você não conseguir realizar aquela tarefa porque você pegou trânsito. Tá? E aí, até tem um post meu sobre o trânsito. Isso é uma coisa que gasta muito tempo das pessoas, mas não pode atrapalhar a sua rotina. Então, nunca esqueçam de consultar o trânsito, mas voltando. Então, a cada 3 dias você consegue ter uma agenda organizada não justa, mas trabalhar um bloco de absorção de urgências. Então, nunca uma tarefa vai para o 4º dia, porque ela conseguiu ser realizada naquele bloco de absorção. E a cabeça de vocês estava pensando, nossa, mas eu não tenho tempo para ter um bloco de absorção de urgências. Será se você conseguir se organizar nos outros dias anteriores? Então, minha sugestão, experimenta o do 3 e se não funcionar e o do 1 funcionar para você, maravilha. Mas quando a gente olha um dia na noite anterior, você nunca vai acordar e falar o que eu tenho para fazer hoje. Você tem que terminar o seu dia falando o que eu tenho que fazer amanhã. E aí você acorda fazendo e não pensando. Tá? Isso faz muita diferença. Então, eu vivo o TDAH bastante. Tá? Primeiro de tudo, autoconhecimento. Né?
O hiperfoco, ele é um fato, e aí você tem que entender qual é o seu momento do dia onde você pode aproveitar esse hiperfoco. Tá, mas eu foco demais. Despertador para te interromper. E disciplina para aceitar o que o despertador está te mandando. Né? E a questão de largar uma coisa para fazer outra é também um processo disciplinar que eu sei, eu vivo no meu dia a dia o quanto isso é difícil. Né? Vai até a cozinha, fala, o que eu estou fazendo aqui, volta para o quarto. Então, acho que esse é um processo que acho que talvez um psicólogo possa te falar melhor do que eu. Mas eu vivo esse desafio. Também foi um dos motivos que eu fui estudar gestão de tempo. O que mais? Gente, eu tô adorando esse tempo a mais. Agora eu já tenho que parar, né? Agora já deu a... Cortei. Bom, pode.